Eu me chamo Lorraine, estudante de Publicidade e Propaganda. Vamos estar dando início ao nosso podcast com a nossa publicitária, Érica Laís. Érica, por gentileza, você poderia se apresentar e contar um pouco sobre sua trajetória profissional até aqui? Bem, oi pessoal, meu nome é Érica Laís. Hoje eu sou executiva de atendimento pleno na Engenho Novo Comunicação, agência aqui de Salvador. E a minha trajetória, eu comecei, na verdade, estagiando numa agência menor, né, Clube TGT. Ela era mais voltada para o digital, então eu comecei nessa área, né, sendo atendimento de contas de redes sociais, atendendo demandas de social mesmo, né, e fiquei lá em torno de 3 anos, e aí veio a pandemia, foi quando também eu me formei, em 2020, fiz meu TCC e já ingressei logo depois na Engenho Novo, que é onde eu estou até hoje. Já vou completar aí uns 4 anos, mais ou menos, de profissional lá na Engenho. E quero mais. A segunda pergunta, muito obrigada, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da carreira? Com certeza, o ritmo acelerado das agências, né? A gente sempre falava isso na faculdade, que as demandas eram caóticas, mas viver na prática realmente é desafiador. Você precisa mesmo ter muita proatividade, fazer várias coisas ao mesmo tempo, entender cada cliente, cada demanda dos clientes ao mesmo tempo. Tem também uma questão, né, o desafio das pessoas confiarem em você, sendo ainda, né, uma executiva júnior, um atendimento júnior. Então, você também conseguir passar confiança tanto para os seus colegas, né, enfim, gestores, quanto também para os clientes que às vezes nos veem como pessoas, né, inexperientes, mas de fato a gente precisa ter esse jogo de cintura aí, com prazos, com demandas, e é isso. Perfeito. Então, nesse caso que você falou sobre prazos apertados, como que você lida? Você poderia entrar um pouco mais em detalhes? Assim, no tempo atual, como que você tem lidado no seu trabalho e também no início, como que você, né, encarou esse desafio de prazos apertados das agências? Então, não tem como não ter uma pauta. A gente, apesar de toda essa vida digital, eu também sou muito de escrever as coisas, dar tique nas coisas, tenho um caderninho com minhas demandas. É claro que nem sempre a gente consegue estar com tudo atualizado, mas é muito importante ter organização e comunicação, né? É você encarar os fatos mesmo, a realidade, informar para o cliente que infelizmente não vai ser possível hoje, que tal a gente consegue, será que a gente consegue ajustar para tal dia, enfim, é você ser realista, porque também não adianta, né, enganar ninguém, a gente não chega em lugar nenhum assim, e também é importante, né, ter as ferramentas de gestão. A gente usava muito o Excel, né, do próprio Google para fazer planilhas de pautas, para compartilhar as pautas dos clientes também. Então eu sempre tenho uma pauta interna, uma pauta com os clientes, isso facilita muito o meu dia a dia e também para que a gente não esqueça nada no caminho, né. Muito bom. Perfeito. Nesse caso, agora, a gente vai estar entrando numa outra pergunta um pouco polêmica, que, enfim, a gente está no século XXI, você sabe que a tecnologia ela vem avançando, né? E como trabalhamos em agências, como a gente vai lidando com essa questão, o que você acha do uso de inteligência artificial e a automação na criação de campanhas? Então, assumo que eu sou uma daquelas pessoas preconceituosas, né? Que realmente existia um preconceito da minha parte de querer mesmo saber mais sobre isso. E a gente começou a ter vários workshops na agência e eu comecei a enxergar possibilidades de fato, ter ele como um aliado. Então, realmente é um aliado muito poderoso, né? Pode se transformar, a gente pode conseguir transformar ele de formas muito boas, gerando processos. A gente pode pedir para ele gerar insights, enfim, ter como uma dupla ali mesmo. Mas, em compensação, eu acho que o toque humano ainda é essencial, ainda se faz muito necessário. Talvez o segredo mesmo esteja na gente utilizar a tecnologia, de fato, como um apoio e não como, vou colocar um briefing aqui para o ChatGPT fazer. E aí ele manda qualquer coisa e você coloca lá, copia e cola. Não, eu acho que você precisa ter ele como aliado, mas pegar e olhar tudo que ele escreveu, se tá tudo coerente, se tá tudo... Dar um prompt bom, né, pra IA. Hoje em dia, lá na agência, por exemplo, os diretores de arte usam muito mais do que a gente, né, de atendimento. Mas eu tenho usado bastante, por exemplo, para escrever e-mails, para
Até ele me dizer formas melhores de escrever algo que eu estou pensando, formas melhores de dar feedbacks, enfim. Ele realmente é um grande aliado, mas a gente não pode abrir mão da sensibilidade do ser humano. Muito obrigada, isso é importante. Por fim, a nossa última pergunta é: que conselho você daria para quem quer começar na área de publicidade? Então, eu acho que quem é publicitário, comunicólogo, enfim, precisa estar disposto sempre a aprender mais, a ser muito curioso, a perguntar, não ter vergonha. Eu acho que realmente, como eu falei no início, precisa de jogo de cintura, então vai exercitando aí, né, esse jogo de cintura com as pessoas da agência, com os clientes, né, vai pesquisando também. A gente tem o digital aí tão presente hoje, vai buscando repertório, ouvindo podcasts, fazendo pós-graduações, cursos, enfim, que realmente façam com que você se torne um publicitário, né, potencial, independente da área que você escolha, né? Eu acho que todas as áreas são muito importantes, cada vez mais importantes para as empresas. E, acima de tudo, realmente é se manter atualizado, né, com tudo que está acontecendo atualmente. Não é só, vou me graduar e vou trabalhar, não é isso. A gente não pode parar nunca. E realmente acompanhar as tendências é o que faz a gente ter esse diferencial. Show, muito obrigada então pela sua participação e até mais, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, gente.